Olá, gente bonita! Muito boa noite, como estão todos vocês? Espero que estejam bem. E eu também estou muito bem, estou feliz de estar aqui novamente, nova oportunidade, nova chance que o Senhor nos deu para nos encontrarmos, não é verdade? Então, se você está feliz porque viveu mais um dia, porque está vivo, tem a oportunidade de cultuar ao Senhor, então eu te passo aquele convite de praxe. Vista o seu melhor sorriso, use o seu melhor perfume e vem comigo ser feliz. Aqui é Ivani Santos e você aí do outro lado. Muito obrigada por me dar a chance de estar novamente aqui falando com vocês. Eu quero, nesse instante, dar as boas-vindas para os novos amigos que estão chegando, novos amigos da igreja que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer. Eu também fiquei muito feliz com o casamento que estivemos ali encontrando amigos no interior de São Paulo, ali na cidade de Piracicaba, amigos de Nova Odessa, de Americana, da igreja que eu convivi ali muito tempo, 22 anos, tive o prazer de reencontrá-los, meus pastores queridos, os jovens que eram crianças, foram criados junto com meus filhos, agora a maioria já são pastores também, o casamento do André e da Dani, que Deus abençoe a vida deles rica e poderosamente. O, o irmão dele, o Silas, casado com a Amanda, e nossa, eu não tinha ainda tido o privilégio de ouvi-lo pregar, falar, e ele que fez o casamento do irmão, que coisa linda, que maravilhoso. Pastor Rubem também teve a chance de dar uma palavra, fazer uma oração, mas foi ele que conduziu assim com muita firmeza. Eu gostei muito das palavras dele. Silas, para mim é sempre o Silas, o menininho Silas, agora é o pastor Silas. Que Deus abençoe a família Kreplin, que agora está crescendo, né? Agora os dois meninos já casados, filhos do irmão Nilo e da irmã Nancy, que já descansam em Cristo, foram meus queridos, e eu tive o privilégio, a honra de ser convidada para esse casamento. Estive lá com muita alegria. Então, com meu filho Maicon e a Dani, né, que está lá barrigudinha, minha netinha tá para chegar, coisa linda, Maitê, seja muito bem-vinda, que Deus dê uma boa hora, que ela venha cheia de vida e saúde para a alegria da família e para também honrar e engrandecer o nome do Senhor. Agradeço a todos, mando um beijo para todos vocês. O povo tá sentindo falta de mandar os beijinhos de vocês. O meu boa noite para os meus queridos amigos e telespectadores. Irmã Ruth, irmão Genesi, Rose, Sônia, várias Sônias, né? São pelo menos 3 que eu tô me lembrando agora. Então, todos vocês se sintam abraçadas e beijadas. Juliana, a Marlúcia, a, a Karine, Karine que tem a família aí na Bahia, gente, Cássia, Célia, muitos que eu amo demais, de montão. Esses são os que entram em contato comigo e que dizem que assistiu. A irmã Rose, lá da irmã Rose Cruz, lá do Vale, e vários aqui também da minha igreja, o irmão Laerte, a Mary, e muitos que assistem a mim lá, o meu programa, a Silvana, o irmão Wilson. Ixi, tem bastante gente, tem bastante. Glória a Deus por isso, eu estou muito feliz. E fora as pessoas que eu ainda não conheço, que o Senhor conhece, que sabe tudo sobre eles, pessoal da Bahia, de Minas Gerais, família do irmão Genesi. Ai, é muita gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada de coração pelo privilégio que Deus me dá de estar aqui com vocês hoje. Então, sem mais delongas. Os novos que estão chegando, para vocês saberem o porquê da coroa, que eu sempre uso uma coroa. Você pode se acostumando, viu? Quando tá muito frio, hoje tá mal mesmo. Hoje tá um solzinho aqui, mas um solzinho meio mentiroso. Então, mas tá meio friozinho dentro de casa. Lá no sol que tá, mas tá um vento frio. Tá terminando o inverno. Calma, Ivani, calma, paciência, que o inverno está terminando, tá chegando aí a primavera, uma estação linda, maravilhosa, que podemos contemplar as flores, as belezas da natureza, mas só que tem vento, tem muito vento. Então, essa coroa aqui, vocês podem ler lá em Isaías 61:3,
que está escrito sobre tirarei as cinzas da sua cabeça e colocarei uma coroa de alegria, roupas, né, vestes de festa em vez de luto. E aí o Senhor nos dá sempre alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e o nosso lema do nosso programa é sempre a alegria, é sempre a alegria. Dificilmente vocês vão ver e venir chorando. Pode até chorar, viu? Igual no programa passado, pode até chorar, mas não de tristeza, de emoção, de felicidade, de contemplar as bênçãos do Senhor. Então disso a gente chora assim. E tristeza, quando a gente perde um ente querido, quando tá acontecendo alguma coisa, é natural, é normal. Mas a tristeza não habita, não faz morada aqui no nosso coração e nem aqui na nossa cachola, vici, não faz não, porque a gente não gosta de viver muito tempo triste não. A pergunta do dia, sem mais delongas, porque o tempo urge. Vamos logo fazer a nossa pergunta do dia, para você ficar matutando aí até o final do programa na sua cachola a respostinha da pergunta. É muito fácil a pergunta de hoje. Aliás, eu sempre falo isso, né? Hoje é babinha, eu sei que você é bom de Bíblia, eu sei que você é antenado na palavra do Senhor, então você vai saber a respostinha da pergunta. Tô achando meio escuro aqui esse meu estúdio, mas depois a gente corrige a luz aqui, tá bom? Ó, já comecei a bater os botões aqui no vidro, vai fazer barulho. Vou me cuidar para não fazer barulho, tá bom? Olha lá, ó. A pergunta de hoje é o seguinte. Quem são os... né? Apresento-lhes novos telespectadores. Esse aqui é meu amiguinho número 1, o number 1, o meu amigão, é Jesus Cristo, que tá sempre comigo. Esse é o amiguinho meu, e esse aqui é o amiguinho número 2, que me ajuda aqui na leitura para eu me achar, porque senão eu me perco todinha, sabia? Eu me perco, meus irmãos. Eu tô aqui falando alguma coisa, de repente eu vou falando outra e de repente já não sabe mais onde cotou, onde cotava. Aí eu fico oncotô. Vão se acostumando. É bem assim, é desse jeito. Eu não sei, só sei que é assim. Olha lá, ó. Mandar um beijo pros meus seguidores. Olha, assim, o porquê da coroa, já expliquei, né? Vocês leiam lá. Leiam lá em Isaías 61:3, vocês vão entender o porquê que eu adotei isso pra mim. A coroa, porque o meu lema é a alegria. Dificilmente, igual eu falei, vocês vão ver o triste. Pode chamar, me colocar camisa de força, vocês veem eu de rasteirinha e também triste, e de roupa surumbática. Eu gosto de coisa alegre pra cima, que nem que eu, assim, sabe? Porque a alegria do Senhor é nossa força. A pergunta, então, de hoje, chega e vai de falar, dá logo a pergunta que eu tô curiosa pra saber. Quem são os meninos cujos nomes foram escolhidos antes do nascimento? Antes do nascimento. Época que não existia nem ultrassom, nem nada, viu? Pra saber. Era sempre uma surpresa. Se era menino, se era menina, não tinha esse negócio, que hoje em dia tem esse negócio aí moderninho de ultrassom. E aí, esses meninos, além de saberem já que eram meninos, já tinham o nome escolhido, pré-escolhido, desde antes do nascimento. Já foi revelado o nome dos meninos que ia ser. E já tô dando chance demais, já tô dando dica. Não vou mais dar dica. Então, aí vocês vão, presta atenção. Matutando aí na sua cachola. Não me largue, não saia daqui. Sabe por quê? Porque o programa hoje tá imperdível. A palavra do gabinete pastoral tá ótima, tá maravilhosa. Vem seguindo uma linha que a gente já vem seguindo desde, sabe, vem na mesma linha que a gente tá seguindo desde o começo, que o Senhor nos direcionou. E a poesia também, no último bloco tem a respostinha da pergunta. Você tá curioso? Tá curiosa? Então, me espera que eu te espero, tá bom? Não solta a minha mão. Fica comigo até o final que vocês vão saber a resposta da pergunta. Uma poesia linda, maravilhosa, que eu não vou contar de quem é, vocês vão saber já no final. E também uma oração pela sua e pela minha vida. Não é maravilhoso isso? A bênção do Senhor sobre nós. É muito bom poder contar com o Senhor sempre, sempre, né? Então, vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Vamos tomar nossa aguinha, lubrificar nossas cordas vocais. Daqui a pouco a gente volta, tá bom? Não, solte a minha mão, me espera, que eu te espero. Beijo, até mais.
Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9,13. Aí, pessoal, agora sim, né? Que negócio é esse? Eu tava meia luz à meia-noite. Estava meia luz, tava muito escuro aqui. Sabe o que é? Vocês sabem, né? Eu falo tudo pra vocês o que acontece aqui com eu, o que acontece com eu, mais eu. Então, eu tava tentando, fiz um teste de fazer o programa pra não ficar tão assim desbotado, sabe? Eu vejo quando tá passando, eu vejo na televisão, eu acho tão, como é que se diz, meu Deus? Por mais que a gente passe alguma coisinha aqui, eu acho muito pálido, desbotado, branco demais aquela coisa. Aí eu tentei não acender a luz aqui do estúdio e ficar só com a luz do trequinho aqui, que eu já esqueci o nome, culpa da vacina. Tudo é culpa da vacina. Tudo que você esquece, coloca a culpa na vacina, tá? Na Covid. Depois da Covid é assim mesmo, a gente esquece tudo. Isso aí é só pra não falar a idade da gente, sabe? Pra não entregar a idade. Pra não falar que a gente já passou dos 20, 10, não é verdade? Então eu acho muito branco, fica pálido. Eu não posso também fazer igual festa junina, colocar aqueles roxo vermelhão, né? Já chega o batom vermelhão. Aí eu tentei fazer só com a luz aqui do ring light. Mas não muito certo não, tava meio escuro, tava tudo escurão assim, ó. Aí eu tive que acender a luz daqui. Mas tá bom, não tá bom? Ó, me dão sua opinião, eu aceito a opinião, eu também tô aprendo com vocês também. Se vocês acharem que alguma coisa não tá boa, quiser dar sua sugestão. Se quiser dar sua sugestão, eu aceito de bom coração. Feito? Tá bom? Eu vou, então, nesse momento, repetir a perguntinha pra você. Qual foram os 2 meninos que antes de nascer já tinham seus nomes escolhidos? Tá na Bíblia, Ivani? Tá na Bíblia, sim. Jamais eu diria uma coisa que não tá na Bíblia. Foram 2 que antes de nascer já sabiam quem era, sabia que eram homens, né? Tem muitas mulheres da Bíblia, mas sabia que eram homens. E também já tinha seus nomes estipulados. Cai não, coroa. Cai não. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Então, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Gente, então é isso. A perguntinha você já sabe qual é. Vai matutando aí na sua cachola, logo, logo vocês vão ter a resposta. Tá com o endereço, tudo da Bíblia, onde é que está escrito. Então, nós vamos ler um versículo da palavra do Senhor para depois nós entrarmos na leitura de hoje, tá bom? E o que a gente faz, Ivani? O que a gente faz antes de abrir a palavra do Senhor e de ler a palavra do Senhor para transmitir para você a voz de Deus falando com você? A gente ora. E Deus abençoa. Tudo na vida, ora que melhora. Acha que a música tá muito alta? Vamos abaixar um pouquinho para a gente poder orar ao Senhor, para abrir a palavra do Senhor? Vamos? Então vamos. Melhorou? Melhorou, né? Então tá bom. Então agora nós vamos pedir ao Senhor para dar direção sobre tudo que a gente vai falar sendo da parte do Senhor. Senhor Deus e amado Pai, nós agora, Senhor, estamos na Tua presença para abrir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz falando conosco, Senhor. Nos ajuda, Pai, nos dá a sabedoria dos altos céus, que o Seu Santo Espírito venha falar por nós, que não seja eu a falar, mas que o Senhor possa falar por mim, conforme a necessidade de cada um, Pai. Fala comigo, Senhor. Usa-me, Pai, como um instrumento nas suas mãos para levar a tua palavra. Usa-me como um vaso em tuas mãos. Eu te peço e por tudo já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler agora um versículo da palavra do Senhor que fica ali eu não marquei. Ó, já comecei. Efésios capítulo 1, versículo 3, Efésios. Gente, para vocês que não têm muita intimidade com a Bíblia, passa pela Bíblia toda. Eu sei que nós estamos virados ao contrário. No caso, para vocês, esse aqui seria o final da Bíblia, mas é o começo para mim.
Efésios fica lá no Novo Testamento, já caminhando para o final. Vocês sabem que o primeiro livro da Bíblia é Gênesis, e depois tem uma divisãozinha ali que o Novo Testamento, o Antigo Testamento vai de Gênesis até Malaquias, e depois começa o Novo Testamento, que vem Marcos, Lucas, João, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, aí vem todos esses. E Efésios fica aí, nesses livros aí, caminhando já para o final da Bíblia, tá? Na minha Bíblia tá a altura da página 1636, por aí, tá bom? O livro de Efésios já tá pertinho das cartas de Pedro, João, Tessalonicenses, Colossenses, Hebreus, ali, tá bom? Já caminhando o final da Bíblia, eu tenho certeza que você vai achar. Agora, se você estiver num lugar onde você não possa acessar a Bíblia, não tem uma Bíblia acessível para você aí, anota em algum pedacinho de papel, depois você vai ler, vai ter o prazer de sentir o Senhor falando com você através da sua palavra, porque a Bíblia aberta, a Bíblia fechada é apenas um livro empoeirando lá. E se você deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, deixar ali em algum lugar, não tem nada de errado nisso, só que não vai adiantar nada, não tem efeito nenhum se você não ler. Ela apenas vai ser um amuleto ali na casa, como se estivesse protegendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Não, é só um livro aberto. Agora, você lendo ele, a palavra do Senhor, é a boca de Deus falando com você, tá bom? Não vejo mal nenhum em ter o livro aberto, mas não tem também, se não faz mal, bem também não vai fazer, porque é apenas um livro ali, um enfeite guardado. Então você marca aí direitinho, você vai ler lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, está escrito assim, ó: agradeçamos as bênçãos espirituais, agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Olha que maravilha! É Deus que nos dota, é Deus que nos dá os dons espirituais, né? Cada um tem um dom diferente, alguns têm vários, outros têm menos, mas tem sempre dotado por Deus de algum bem para ajudar a humanidade, não é verdade? Então é isso. Olha aqui. Hoje a nossa leitura vem, sabe de onde? Do Gabinete Pastoral. O devocional. Devocional seria pão diário, presente diário, né? Ali, aqueles livrinhos, o manancial ali. Mas eu estou gostando muito das leituras e quando eu vejo que eu consigo, que dá para encaixar aqui no nosso programa, eu trago essa leitura, tá bom? Que não destoa nada da palavra do Senhor, não sai do nosso rumo, do nosso prumo, não desvia nada do nosso objetivo, que é levar a palavra do Senhor até você, tá bom? Então a gente vai decifrar o que o pastor está falando aqui do Gabinete Pastoral, tá? O boletim dominical da igreja, Primeira Igreja Batista de Peruíbe, conduzida pelo nosso pastor Edmilson de Moraes Lara. E aí nesse boletim tem todas as atividades da semana, os diáconos, os introdutores, tem toda a programação da semana aqui. Reunião Mulher Cristã em Missão, reunião do Conselho Fiscal, reunião do Conselho Deliberativo, Assembleia Geral Ordinária, Congresso dos Homens da Bavar, Culto dos Jovens, Encontro do Bavar. Tem assim, todas as coisas que vão acontecer durante a semana. É muito legal, é muito gostoso esse boletim. Tem aqui os aniversariantes, tem várias coisas bem legais. Congressos, tal, palavra amiga aos visitantes. E aí, na leitura do domingo passado, não foi esse domingo, foi o outro. Tá assim, ó, do Gabinete Pastoral. A grama verde da igreja do vizinho. Olha só que interessante. A grama verde. Eu sempre falo aqui sobre a comida do vizinho parece ser mais gostosa, o aroma, o cheiro. Às vezes tá fazendo um simples feijão, na hora de fritar aquele alho assim na banha de porco ou no óleo para poder temperar o feijão. Na hora que tá fazendo arroz, tá fritando aquela cebola para refogar o arroz, o cheiro é maravilhoso, parece que é uma coisa de outro mundo. E é um simples arroz. Então por isso que se diz que a grama do vizinho parece ser mais verde, né? Você olha
E o telhado, o formato do telhado da casa do vizinho parece que é tão bonita e tudo, mas sabe o que é? É porque você olha eles, você olha para lá, eles estão olhando a sua. Então se você nunca vai longe, se afasta da sua casa e fica olhando a fachada da sua casa, as plantas da sua casa, eu olho, as plantas eu olho sempre, as minhas flores eu olho sempre, mas o telhado, então eles que olham da gente, a gente olha dos outros, né? E aí quando o vizinho tá fazendo um churrasco, mãe do céu, o vizinho tá fazendo um churrasco, o cheiro mata, dá vontade de pular a cerca, invadir seu pescoção daquele churrasco. Pipoca, café, pizza. Olha só o que cheira mais assim na casa dos outros. Quando tá fazendo um café lá, dá vontade de você pedir, dá uma xicrinha de café aí também. Quero café, tá na hora do café. Pipoca, quando tá estourando pipoca, aquele cheiro delicioso, fritando bacon para temperar o feijão, que delícia! Quando você passa por uma praça, eles ganham você pelo cheiro. Tá fazendo aqueles sanduíches, aqueles cheeseburgers, x tudão, x isso, x aquilo, o bacon quando tá passando lá, tá fritando, toma conta do, sabe, vai numa festa, você não resiste, tem que comer alguma coisa, porque o cheirinho te mata. Então, é sempre assim. Tudo dos outros, a comida da casa dos outros, tudo você acha que é melhor, mas eles, não se esqueça que eles também estão olhando a sua, estão sentindo o aroma, o perfume da tua árvore, da comida que você está fazendo, do cafezinho que você está passando, tudo isso também. Não pensa que é só você sentindo deles, não, a gente também sente o seu. E vice-versa. Então, aqui diz assim, ó. Do gabinete pastoral, a grama verde da igreja do vizinho. Presta atenção, presta atenção. Ó, você já pensou em sair da sua igreja? Pensa bem, olha que sério. Você já pensou em sair da sua igreja? O que te faz ficar ou partir? Nem toda saída de uma igreja é rebeldia e, em alguns casos, é até um ato de fé. Veja bem. Trocar de igreja, às vezes, é necessário. Confesso que eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Ivani, jamais tinha parado para pensar por esse lado. Mas trocar de... sim, trocar. Quando você muda de cidade, igual eu vim do interior para cá, depois de 22 anos na mesma igreja lá. Quando era em São Paulo era uma igreja, depois fui para o interior. Fiquei lá, criei meus filhos todos naquela igreja, 22 anos na mesma igreja, passando todos os perrengues que tem que passar. Nada na vida é tão fácil assim, vice? Tem coisas ruins e tem coisas boas, mas a gente consegue driblar. E com Cristo na frente a gente consegue passar pelos problemas e permanecer. Sabe o que é bonito? É você voltar igual eu voltei no casamento lá sábado passado, dia 13, e todos, sem exceção, te abraçarem, falar que tá com saudade, tirar foto com você. Olha lá no meu Instagram. Você ainda não me adicionou no Instagram? Ó, tá escrito aqui, ó. Ivani Santos 9 é o que tá... Agora eu não lembro se é desse lado ou se é desse lado. Que tá escrito lá o meu Instagram. Então entra lá que daí tem bastante foto, eu tenho todas as coisas, eu te aceito como amigo. Você pode me adicionar no Zap, tá? Se você quiser, se assim achar melhor, eu vou te aceitar. Com todo prazer, a gente vai bater papo, conversar, você vai falar sobre o meu programa e eu mando beijo pra você aqui no programa também, tá bom? Fala o teu nome, a cidade de onde você está falando. Então, você voltando no lugar, você deixando portas abertas e rastros limpos, sabe? Você vai voltar no mesmo lugar e vai se sentir querida, vai se sentir abraçada e vai... É muito gostoso matar a saudade de todo mundo. Os meninos da igreja que te colocavam ai, meu Deus, como ela... Ai, colocava lá pra cantar, colocava lá assim, você tá na escala dessa semana, o solo é teu, você vai fazer de manhã, você vai fazer à noite. Eles iam falar, Ivanir! Ai, Senhor, eles me provocavam e eu enchia o saco deles também. Aí você agora vê tudo casados, pai de família, sabe? Que foi criado com seus filhos ali brincando na igreja. É muito gostoso isso, é muito gostoso. Então, no meu caso, eu só saí da igreja pra mudar de cidade, no caso, ó. Nem toda saída da igreja é rebeldia, em alguns casos é até um ato de fé. Trocar de igreja, às vezes, é necessário. E isso precisa ser dito com clareza. Nosso pastor é muito claro. Quando há abusos espirituais,
tem igreja que você percebe que aquilo que eles estão pregando não condiz muito com a escritura sagrada e que eles estão te usando e distorcendo a palavra de Deus para poder te extorquir, ou então levando por outro lado para poder passar pano no erro deles, no pecado deles. Isso é muito grave. Quando há abusos espirituais, ambientes espirituais adoecidos, já não se vê mais tanta união, comunhão, panelinha para cá, panelinha para lá, que tá deixando o ambiente adoecido, você já não se sente mais bem. Qual é a melhor solução? Práticas autoritárias, pessoas que, por manter assim, que até só eu, e aí não deixa ninguém fazer nada, só eles querem fazer e não dá oportunidade, não dá chance, não te impulsiona, não te elogia, não te ajuda, não te exorta para melhor, não te faz crítica para o bem e te ajuda, pega na sua mão e fala, vamos, eu vou junto, você não tá fazendo muito certinho, vou te ensinar qual é o certo para você também crescer na fé. Quando tem autoritarismo, sabe? Aqueles líderes que só querem eles subir, só quer saber deles fazer as coisas, não te dá chance, não te incentiva a fazer o que é melhor. Você está se sentindo prejudicado, você não tem espaço para crescer, você não tem espaço para aprender. Aí sim, você tem um motivo para sair dali. Práticas autoritárias, omissão diante do pecado. A pessoa vê que o pecado está instalado lá dentro e fica passando pano por cima porque o dízimo deles é maior, porque tem uma família que é mais abastada, e aí eles podem fazer o que quer, o pastor faz de conta que não está vendo, e que passa por cima, fica dando chance, e os pequenininhos lá não tem chance, não tem oportunidade. Omissão diante do pecado ou heresias ensinadas como verdades. Nesses casos, sair é mais do que um direito, é uma urgência, pois nesses casos permanecer pode ser mais destrutivo do que partir. Você tá entendendo? Você entendeu direitinho? É isso aí. Infelizmente, existem líderes que ferem em nome de Deus. Olha aí, tá vendo? Que ferem os pequenininhos. Que ferem em nome de Deus. Existem doutrinas que escondem o evangelho e existe uma estrutura de religiosidade que oprime mais do que liberta. A pessoa tem amor a Deus, fica ali se humilhando, se rebaixando, chorando, sofrendo e chorando, passando por tudo porque fala, eu não vou sair, eu sou forte, eu tudo posso naquele que me fortalece, Deus está comigo, Ele vai me ajudar. E aí fica ali sendo oprimido cada vez mais. Você acha que Deus quer isso? Você acha que Deus está feliz em o ser humano fazer isso, oprimir os pobrezinhos religiosos? Não estou nem dizendo pobres financeiramente. Os pobres de espírito, porque isso também tem muito, a Bíblia fala. Existe uma estrutura de esconder o evangelho, existe uma estrutura de religiosidade que oprime mais do que liberta. Nesses cenários, sair não é deslealdade, é sobrevivência. Você não vai deixar de servir a Deus, não é placa de igreja que vai levar você para o céu, sabia? Lá em cima não vai ter divisão, placa de igreja. Nem todo desconforto é sinal de desvio. Não está se sentindo bem. Nem toda dor vem da liderança. Às vezes, a dificuldade está na convivência, na frustração com pessoas. Presta atenção que eu tô te falando. Nem sempre vem de cima. Olha lá, ó. Nem toda dor vem da liderança. Às vezes, a dificuldade está na convivência, na frustração com pessoas. Às vezes, as pessoas não correspondeu àquilo que você esperava dela, você esperou muita coisa, você espera perfeição do ser humano, isso não existe. Na falta de espaço, às vezes a pessoa não te dá espaço, aí você fica decepcionado, né? Ou na sensação de que não somos vistos. Tem pessoas que querem ser destaque, quer estar sempre em destaque, sempre ali. A hora que não está, que é necessário ficar de banquinho ali, eu falei que ser crente e ser útil na obra do Senhor não é você estar sempre lá, sempre lá.
mesmo no banco, mais humildezinho, você pode ajudar na intercessão, na oração, no convidar outras pessoas, no seu testemunho, no seu lar, na sua vizinhança. Você não precisa estar sempre ali. Então, pessoas que às vezes eles não dão chance e oportunidade, você tá lá cantando, tocando, fazendo solo, dirigindo alguma coisa, pega e sai. Né? Isso aí já é uma coisa pessoal, é com você, porque você tem que saber o tempo de Deus, você tem que saber também ficar ali servindo de base para os que estão lá também, em oração, em ajuda, em tudo, né? Infelizmente, muitos estão saindo não por causa de falsos ensinos, mas por causa das expectativas frustradas, entendeu? Expectativas frustradas. Estamos vivendo um tempo em que poucos sabem lidar com frustrações dentro da comunidade cristã. E a decepção se torna uma justificativa para o distanciamento. Decepção. A mágoa, uma razão para ir embora. O silêncio, um aviso de que algo morreu. Às vezes, a comunhão deixou de ser confortável. A liderança não atendeu às suas demandas. Alguém falou o que não gostamos de ouvir. E sem conversar, sem orar, sem buscar cura, saem. Cuidado, presta atenção. Procuram outra igreja como quem troca de produto. Ou seja, se não atende, descarta. Olha só, esse não é o seu caso, né? Se é, presta atenção. Se não atende, descarta. Mas igreja não é vitrine, é família. E famílias não são perfeitas. Eu sempre falo isso para vocês. Toda igreja local enfrentará tensões e o grande desafio é entendermos que relacionamentos exigem paciência, perdão, escuta, humildade, permanência, e muitos já não querem mais viver esse processo. Sabia? Tá faltando paciência, tá faltando empatia, tá faltando espiritualidade nas pessoas. A igreja que você idealiza talvez não exista, ou existe, mas só será real se você também se comprometer com ela em amor. Não adianta nada você sair de uma porque você está decepcionado, chega lá na outra, você é super bem tratado no começo, vai tudo muito bem. Só que depois o povo também começa a ver que você quer ser o destaque. E nem sempre é possível isso. Aí então você também vai se decepcionar com aquela igreja e não tem igreja no mundo que vai satisfazer as tuas expectativas. Por quê? Porque a igreja é o quê? Eu sempre falei aqui para vocês, a igreja não são as quatro paredes. A igreja somos nós. E se você está falhando com a igreja, não pense que a igreja vai te corresponder como você gostaria. Porque você como igreja está falhando. E daí por isso que você está se decepcionando com atitudes de seres humanos. Você não está focado. Você não está no foco que é Cristo. Você não está focando no alvo. E você não está pensando que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui passa muito rápido. E você tem que estar ligado em cima. Você tem que estar focado na cruz, em Jesus. E não em pessoas. Se as pessoas já não dizem amém, para você não abaixa a cabeça e não faz toda a sua vontade, você já se decepciona e quer sair. Então a outra, no começo vai ser tudo maravilhoso, só que com o tempo também isso não vai permanecer do jeitinho que você quer. E aí você vai querer sair também. Então, presta atenção. Veja bem, se o problema está na liderança, se o problema está na igreja, né? Corpo físico, igreja, ou se está em você. Se está em você, procura ter paciência, orar, conversar, procurar reconciliação. Se caso não tiver jeito mesmo, olha, a igreja que você idealiza já talvez não exista, ou existe, mas será real se você também se comprometer com ela em amor.
verdade e perseverança. Em amor, verdade e perseverança. Não estamos falando de suportar abusos. Isso até pode existir. Mas de entender que a comunhão é um processo de lapidação mútua. Mútua, entendeu? Você não vai querer perfeição só no irmão, você também vai ter que procurar a perfeição em Cristo. Se toda ferida vira motivo de separação, nunca vamos amadurecer como corpo de Cristo. Se você está pensando em mudar de igreja, faça isso com maturidade. Antes de sair, ore, converse, peça conselhos, discuta com maturidade, encare com seriedade, não se isole, não alimente mágoas em silêncio, que eu falo para vocês, para não guardar mágoa. Eu falo que eu não guardo mágoa, que eu não guardo nem dinheiro para guardar mágoa. Não guarde mágoas em silêncio, isso adoece. Às vezes não é hora de partir, é hora de crescer, pois saídas precipitadas podem gerar feridas desnecessárias, quebra de comunhão, quebra de amizade. Você fica odiando a pessoa pro resto da vida sem nem conversar, sem nem saber o que é. Olha, e permanência tóxica também. Se você fica, mas você não tá feliz, você tá adoecido com isso também, então procure primeiro, faça tudo isso que está sendo aconselhado aqui. Às vezes não é hora de partir, é hora de crescer, pois saídas precipitadas podem gerar feridas desnecessárias. E persistência, permanência tóxica também. A sabedoria está em discernir, porque às vezes a gente precisa não é de outra igreja, e sim de um coração mais ensinável. Olha só que coisa linda! Olha, fala a verdade, você que me segue há tanto tempo aqui, você vê se não é, em Cristo não há coincidência, há cristocidência. Jesus, ele procura nos direcionar para onde ele quer nos levar. Cada um tem um objetivo. Tem outros programas aí, aqui mesmo na TV Itapetinga, que o objetivo é criança, é saúde mental, é conhecimento e tal. Então tem vários, tem outros que o ministério de oração, tem vários ministérios na igreja, tem vários dons. Tem outros que, igual eu já falei aqui, que é clipes musicais, lançando as novas canções, os novos clipes, apresentando novos cantores e tudo, né? Então tem vários programas diferentes, né? Com diferentes objetivos, mas todos apontando para o mesmo alvo. Jesus. É uma rede evangélica, é uma rede gospel, é uma rede que te conduz ao Pai, que jamais você vai ver falar de outras coisas. O jornalismo, tudo que aqui é falado é sempre voltado ao evangelismo, a levar a graça do Senhor para sua vida. Então, como eu falei, desde o começo eu meio perdidinha, não sabia o que fazer, aí eu comecei a falar com pessoas que estavam dormindo, entre aspas, dormindo espiritualmente, que estavam lá em casa moscando. Eu sempre falo moscando, eu falo com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, assistindo depois da pandemia principalmente, que foi a peneira, né? Que então aí eles foi assim, tipo, pessoas começou a assistir culto online e se acostumou que você não tem que se arrumar, você não tem que arrumar criança, você não tem que estar saindo de casa para assistir culto, igual eu falei que de vez em quando, eu confesso que às vezes na parte da manhã eu assisto até culto de outras igrejas, a igreja que eu fui, escola bíblica dominical, não a escola em si, porque a escola em si, a igreja tem o culto da manhã, depois se divide em classe, então nessas classes não está sendo gravado nada, mas o culto da manhã, de vez em quando eu assisto sim, quando eu às vezes acordo meio ruinzinha, não consigo ir na igreja. Se você vai ruim na igreja, você nem
presta atenção. Tem gente que fala, ai, dor de cabeça aqui, dor de cabeça em casa, você vai estar do mesmo jeito, cama não cura ninguém. Só que você já teve uma dor de cabeça forte, uma dor de cabeça que você tá com enjoo, dor de cabeça que tá escorrendo seu olho, escorrendo seu nariz, como a gente que tem sinusite. Em breve eu vou precisar fazer uma cirurgia da sinusite, que eu tenho uma rinite alérgica muito forte, desenvolveu para uma sinusite e os médicos acharam alguma coisa aqui dentro da minha face, alguma coisa que vai precisar, só é retirada com cirurgia. Então, se você está, como que você vai na igreja e você está malzinha? Existe muito caso que você vai doente na igreja e o Senhor cura na hora. Mas cada um conhece o seu organismo, Então, se você você ouve música alta, criança chorando, alguma coisa acontece e você já está com dor de cabeça, aquilo vai piorar. Então, não é a cama, é o silêncio, é você ficar. Quem tem enxaqueca, quem tem esse tipo de problema sabe como é ruim. Então, às vezes eu não vou na parte da manhã, que eu sempre passo uma noite péssima e acordo ruim, com dor de cabeça, às vezes não vou na igreja, eu assisto, mas eu não gosto. Sinceramente, eu prefiro estar presente. Eu prefiro o corpo presente. Eu prefiro abraçar meus irmãos, eu prefiro dar bom dia para todo mundo, eu prefiro conhecer pessoas novas, orar junto, cantar junto, louvar o Senhor. Eu sou assim, eu gosto disso. Não, mas tem muita gente que depois da pandemia se isolou. Pensa que o isolamento permaneceu, que não, acabou, gente, acabou. Olha só o que eu tô te dizendo, a pandemia passou, já acabou. Tem alguns resquícios aí, alguns vestígios da pandemia, da Covid e tudo, mas não tá mais assim perigoso. Você pode sim ir à igreja. Quer pôr máscara? Põe sua máscarazinha, mas vai na igreja, vai cultuar o Senhor. O Senhor sempre fala, e eu sempre repito aqui, que não fazendo como alguns que se afastam da igreja e não cultuam o Senhor. Então, a nossa realidade é se reunir como igreja, é aquecer, é aprender, é alimentar o nosso espírito com a palavra do Senhor. Então, eu sempre disse isso desde o comecinho. É ou não é? Não é, irmão Genesi? Não é, irmã Ruth? Não é vocês que me assistem aí sempre, irmã Nilda, a Valmirinha, pessoas que me assistem, a Ju. Eu falo sempre desde o começo sobre retornar à casa do Pai. E aí, o tempo foi confirmando essas palavras, inclusive aqui, que o pastor tem colocado muito ultimamente, nos últimos domingos, não é a primeira vez, eu tenho vários boletins que vem escrito isso daí, sobre se reunir como igreja, não fazendo como é costume de alguns que se afastam, não se reunir como igreja. Então, o pastor, isso aqui, tudo isso que eu estou falando, só vem confirmando o meu ministério que o Senhor tem me levantado para fazer, que é chamar. Eu tenho muitas pessoas católicas queridíssimas, maravilhosas, que também servem ao Senhor na sua igreja, por que não? Né? Cássia, Célia, Sônia, tem tantas que fala assim, você sabe que eu não sou... A Martinha, né? A Martinha linda, ó pra vocês, amigas lindas do coração. Beijo no coração. E quantos outros mais que eu não conheço, mas que me assistem, que acha divertido, acha legal. Eu falo, eu tô aprendendo com você, Vani. Você parece a Vânia também, né, Vânia? Tanta gente católica. A Marisa Deus recolheu, já não está mais entre nós. Essa também era católica, também me assistia. E tem muita gente aí que às vezes nem fala, não se manifesta, não dá o seu feedback, não fala comigo, mas me assiste. Então eles falam, Vani, tô aprendendo muito, tô aprendendo a manusear a Bíblia, tô aprendendo porque católico, como eu já falei, não tem muito o hábito de sair com a Bíblia debaixo do braço e ir pra igreja. Eles não têm mais muito assim. Então a gente desde pequeno sempre andou com a Bíblia debaixo do braço, já é o bordão do cristão. Bordão ou bordão? E agora? Irmão Laerte, fala aí, me corrige, como é que é? Como é que é? O bordão? Bordão ou bordão? Não sei, não sabe. Aí o irmão Laerte também falou pra eu responder. Quem ficou na caverna, que tava com depressão, que ficou na caverna, que o anjo foi alimentar, que ele chegou e falou, é Elias. Aí eu fiquei na dúvida aquele dia falando, Eliseu ou Elias? Elias ou Eliseu? Tem hora que a cachola aqui dá tchutchu também, sabia? Aí ele perguntou pra mim na porta da igreja, tá vendo? Quando às vezes você pega de surpresa, você nem sabe. Às vezes você pensa que tá aqui sozinha, que não tem ninguém te vendo, te assistindo. Tem sim! Aí ele perguntou pra mim, quem foi, Vani? Foi Elias ou Eliseu? Eu, que irmão?
Quem que ficou na caverna com depressão, que se escondeu? Aí foi Elias ou Eliseu? Na hora eu falei, Elias. Ele, isso. Mas às vezes dá um tchutchu aqui na cachola da gente, a gente não assiste. Quer dizer, não assiste, a gente não se lembra de algumas coisas, alguns detalhes. E aí, tá vendo? Você é corrigido, tá vendo como a pessoa te assiste? Então, toda a palavra que tá vindo do gabinete do pastor, eu até falei pro pastor Edmilson, ele tá estudando, fazendo doutorado, pós-graduação, um monte de coisa. Ele, por enquanto, não está assistindo o meu programa e ele é sincero em dizer, Ivani, eu não assisti, eu só sei que é uma bênção, porque se não fosse, eu mesmo já teria te podado, se eu não tivesse te apoiando, você já teria parado, não estaria fazendo, por todos os comentários que eu ouço e vejo também nos feedback, nos seus status, tudo, então eu tô sabendo que o Senhor Deus está se agradando de ti e por isso que você ainda está no ar já há quase 2 anos, né? Pela TV Itapetinga. Né, diretor Eroaldo, né, André Alves? Graças a Deus pela vida de vocês também. Então, mesmo passando por todos os perrengues que a gente passa, não é fácil, não é fácil. Eu vou confessar para vocês que o inimigo se levanta e se levanta bravinho, querendo, ele anda furioso. Aí alguém fala assim pra você, sabia que o inimigo tá furioso com você? Fala, e desde quando que ele não esteve furioso? Ele está sempre furioso. Ele só é bonzinho para quem dá lugar a ele lá fora. Mas ele procura levantar contendas, coisas, erros e coisas que tentam desanimar a gente pra gente não fazer a vontade do Senhor. Mas em nome do Senhor Jesus, ele já foi derrotado na cruz do Calvário e ele não vai vencer. E eu não vou desanimar. Tem tempo que eu quero desanimar, quero parar, falar, não vou fazer mais também, e não sei o que, não sei o que. Aí é voz do inimigo, procura não ouvir a voz do inimigo, porque ele quer derrubar. Qual é o objetivo dele, que eu sempre falo aqui pra vocês? Ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele não tá feliz? Não tá feliz porque eu tô aqui tocando na ferida. Eu estou aqui tentando te despertar para o evangelho, te despertar para fazer a vontade do Senhor, para ficar firme no Senhor. E ele não tá feliz, e ele fica tentando me derrubar, me derrotar também. Ele, assim como Deus, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o inimigo fica sempre atrás e tentando derrubar. Não é verdade? É a mais pura verdade. Então eu não sou melhor, não sou diferente de ninguém. Ele também procura, porque em árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra. Ninguém taca pedra. Ninguém vai cutucar com o pau e ficar cutucando a árvore sem motivo, sem ter fruto. Então, se ele está lutando comigo, se ele está tentando me derrubar, se ele está tentando me fazer parar, é porque está surtindo efeito, está abalando os infernos. Tá abalando, ele tá mexendo com o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia! Que bom! Que bom! Inimigo, você já está derrotado em nome do Senhor Jesus. Eu hei de continuar para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Então é isso. E aí o pastor também ele não assiste, mas ele tem ouvido falar bastante no meu programa, que está sendo uma bênção para a honra e glória do Senhor. Então, meus amigos, eu estou muito feliz por isso. Se o inimigo não luta com você, tem alguma coisa errada. Para e pensa se você está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do inimigo. Mas aí, se ele começa, se essas tuas palavras, se o teu programa começa a abalar as portas do inferno, o bichinho fica atentado ele já é, né? O bichinho fica bravo, nervoso, e fala, quem tá pensando que é? E fica tentando derrubar porque está tocando o coração de pessoas para ser mais fiéis ao Senhor. Então, todos esses boletins que tá vindo aqui falando sobre isso, sobre igreja, sobre os desigrejados, teve outro boletim que falou sobre os desigrejados. Então é isso, nós vamos então agora para o nosso segundo intervalo comercial. Na volta a gente já vai trazer a respostinha da pergunta, eu ia falar uma piada maravilhosa, Pare, não é piada não. Se bem que tem umas piadinhas de crente bem legal, bem saudável, sadia também, sabia? Qualquer eu conto pra vocês. Vocês gostariam que eu contar? Não é
não tem sentido, duplo sentido, não tem nada, não é ruim não, é legal mesmo, é legalzinho. Aí qualquer hora eu falo, se você quiser que eu conte, é só você falar que sim, que daí no próximo não, em algum programa aí talvez eu conte umazinha por dia, mas é bem legal, é legal sim. Piada de crente, assim como tem piada de português, mas só que não tem nada de besteira. Nós somos de Cristo e a nossa boca é ungida para a honra e glória do Senhor, só para bendizer o nome dele, tá bom? Então, aí agora na volta vai ter uma poesia maravilhosa, oração pela tua vida, pela minha vida, e a respostinha da pergunta, tá bom? Voltamos já, não solta minha mão, me espera que eu te espero. Até já, beijo! Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14:27. Oi, pessoas lindas do meu Brasil varonil! A Lúcia, oi Lúcia! A Lúcia quase que eu falo assim também. Pessoas lindas do meu Brasil. Duas coisinhas pra falar pra vocês, ó. Presta atenção. Ó, olhando nos meus olhos. Duas coisinhas que eu tenho que falar pra vocês. Eu fui dar uma retocada lá no meu batom, porque fala mais do que a cobra essa mulher. Mas fala. E aí vai borrando, vai tirando um pouquinho ali o batom. Aí eu fui retocar e eu vi que o meu cabelo tá tudo assanhado. Tá tudo desgrenhado meu cabelo. Como cabeleireira, eita, vocês também, né? Muito amigo. Nem pra avisar que meu cabelo tava todo assanhado, eu nem vi. Bem eu vi que eu não vi. E outra coisa, aqui ó, pegou um pedacinho das roupas, porque tem pessoas que sabem que aqui é meu brechó. Brechó não, Ivani, presta atenção, é meu brechique, meu brechóping. Eu tenho um brechique super bonitinho aqui, então eu tô numa partezinha aqui e o restante, alguma filmagem eu já fiz e já mostrei. Então tem coisas aqui do brechó. Ah, ali do ladinho tem um vestido maravilhoso. Então apareceu a manguinha dele ali, ó. Ficou aparecendo. Ah, agora que tá chegando o final do programa, ele desaparece, ó. Ah, meu filho. Olha lá, as coisas, tem coisas lindíssimas aqui. E aí, por isso que apareceu aquela manguinha ali durante o programa todo. Ficou aparecendo aquela manguinha do vestido ali. Fica aí, meu filho. Mas tá bom, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Musiquinha tocando maravilhosa, tá chegando a primavera. E eu vou agora dar a respostinha da pergunta. Quem que vocês acham? Fala pra mim. Quem que vocês acham que os dois meninos da Bíblia que, mesmo antes de nascer, já sabiam o nome, já tinham dado o nome pra ele? Mas quem que deu o nome pra ele, Ivani? Quem? Tá certo que os pais não tinham sabedoria pra tanto, né, pra isso, pra saber o que era, se era menino ou menina, principalmente quem seria. Então só isso vocês já percebem que eu trouxe, passei o batom, eu trouxe também aqui o batom. Olha aqui, ó. A resposta é a seguinte, ó. A pergunta, quem foram os dois meninos que já foram escolhidos os nomes desde antes do nascimento? Um deles você sabe, né? Bem. Aí a respostinha, aqui ó, a respostinha está em Lucas. Efésios, Gálatas, Lucas, achei Lucas. Lucas, Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Antes de João, ali em Lucas, no capítulo 1, no versículo 26, tá escrito assim, marca aí, anota aí, vai matutando aí na sua cachola, olha lá. O nascimento de Jesus é anunciado. Hoje falaram que eu não falei uma coroa para uma coroa. E daqui a pouco tem o momento da poesia. O nascimento de Jesus é anunciado. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 26. De Jesus é anunciado. Olha, começou por Jesus. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou um anjo, Gabriel, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para a virgem que tinha casamento marcado com um homem chamado José. Mas não é que
Não, não, não é esse. Ai, ai, ai. Peraí. Isaías 61, 3, João Batista, Lucas 1:30, 1:30, 1:13, 1:13. Achou! Mas o anjo lhe disse, isso foi para Isabel, Zacarias, olha lá, ó. Então o anjo do Senhor apareceu em frente a Zacarias, de pé, ao lado direito do altar. Quando Zacarias ouviu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse, então é Lucas 1, versículo 13, capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração e a sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. Então esse foi o primeiro menino que antes de nascer já sabia o nome. Aí o segundo menino, está em Lucas 1:30. Aí então, não tenha medo, Maria, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. E será um grande homem e será chamado de Filho de Deus o Altíssimo. Então foram esses dois, tá vendo? Era João e Jesus. Que legal, né? Aí a perguntinha está respondida. Vamos então à poesia de hoje. De quem será que é essa poesia? Mas nem que me degole eu não conto. Vamos então ler a poesia de hoje. Gente, falando de amor. Vou abaixar um cadinho aqui. Opa, errado. Falando de amor. Bom dia! Para ser alegre e viver em harmonia. Se alguém lhe falar bom dia, mesmo achando que o seu dia não está nada bem, sorria. Diga bom dia para essa pessoa também. Com certeza, tu atrairás os bons fluidos que ela tem e o seu dia passará a ser um bom dia também. Não destruas o seu dia chorando por não ter visto no amanhecer a luz do sol e o fim da longa rua. As lágrimas impedirão que ao anoitecer tu vejas o brilho das estrelas e o clarão da lua. Queres ver o fim da longa rua, estando apenas no começo? Para ter o prazer do fim da longa rua você ver, com firmeza muito terás que caminhar, pois se com firmeza não caminhares, jamais sairás do começo. Podes ter a certeza que nesta vida nada é de graça, tudo tem o seu preço. Olha só, você viu que só que legal? Tem gente que é tão mal-humorado, né? Já levanta da cama com mau humor, não fala um bom dia pra ninguém. Se alguém fala bom dia pra eles, assim, bom dia por quê? Bom dia por quê? Gente, eu gosto muito desse poeta porque ele é muito alto astral. Ele é tipo que nem que eu. Eu me identifiquei muito com ele. Porque as coisas dele são maravilhosas. Ele fala, sorria, sorria sempre. É maravilhoso. Eu me encontrei muito. Pena que ele ainda nunca me respondeu e nem ninguém da família dele. Então, minha gente bonita, foi esse o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ouvir tudo isso que o Senhor mandou falar para vocês hoje, certo? Tem uma... Que lindo o hino que tá tocando, ó. Eu vim aqui para adorar o grande Senhor onipotente. Sua graça me inunda de prazer. Tua presença me faz diferente. Com Jesus eu venço tudo, Ele está dentro de mim. Venço a morte e o inimigo, sempre quero te servir. Quando Jesus voltar, quero com Ele subir. Ai, que lindo, olha só o presente que Deus me deu.
Vamos orar então, agradecendo a Deus pelo programa maravilhoso que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado pela sua presença. Vamos então agradecer ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por nós. Paizinho querido, nós estamos à tua presença nesse momento, Pai, agora para te agradecer por você ter estado conosco durante esse programa, pela inspiração, pela tua palavra, pelo conhecimento da tua palavra, pela sabedoria que o Senhor nos proporciona. Apenas basta nos pedir que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus. Ó Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por cada vida aqui que está me olhando, que está me assistindo, que está me ouvindo, que o Senhor esteja com cada um deles, fazendo tudo conforme a tua vontade, realizando o desejo do seu coração, se assim for da tua vontade. Pai, eu te peço pelos que estão doentes, acamados, Paizinho querido, que o Senhor esteja visitando ali com cura. Ó Pai, visita a Neia, Pai querido, que está lá em Jacupiranga, Senhor, que o Senhor esteja afofando ali o leito dela, que o Senhor esteja dando paz ao seu coração, que o Senhor esteja aliviando as dores, ó Pai, e preparando a sua família e os amigos, Pai, para que a sua vontade seja cumprida na vida dela. Te agradecemos, Pai, por essa vida tão preciosa que o Senhor nos deu o privilégio de conviver com a gente, que tanto fez, que tanto nos ensinou, que com a sua alegria nos contagiou, Pai. Muito obrigado, Pai querido. Ó Pai, o Senhor é o Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de milagres. E a última palavra é tua, Senhor. Mesmo que os médicos dizem que não tem mais jeito, mas o médico dos médicos está operando. E o Senhor tudo pode. O Senhor pode fazer os ossos se juntarem, Pai, e fazer um exército, Pai, mesmo que estando mortos. E o Senhor ainda pode fazer alguma coisa e nós sabemos disso. Contra o seu poder não há argumento, Pai. Abençoa todos os meus ouvintes, Senhor, meus telespectadores. Abençoa a minha vida, me prepara, Senhor, para que eu possa semana que vem voltar aqui com uma palavra de consolo, de apoio, uma palavra que venha dos altos céus, direto do coração do Pai até o coração dos meus ouvintes. Me ajuda para tanto, Pai. Me ajuda a vencer todas as coisas ruins que vêm acontecendo. Me ajuda a vencer o inimigo em nome do Senhor Jesus, que eu possa continuar nessa empreitada que o Senhor me deu. Eu creio que foi o Senhor que me colocou aqui e o Senhor vai me sustentar até quando for da vontade do Senhor. Amém, Pai. Eu creio nisso, Senhor. Fique conosco durante o final dessa semana. Nos ajuda cada ouvinte, Pai. Abençoa todos os enfermos, Senhor. Nós não podemos dizer todos os nomes, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai. A Bianca também, Pai. A irmã Ruth, a Dora, a irmã dela, Senhor. Todos aqueles que estão ali precisando de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço, desde já te agradecendo, sabendo e confiando que o Senhor fez e fará. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos ouvintes. Então, nós nos despedimos aqui dizendo para você sorrir. Sorria sempre, mesmo que seja um sorriso triste, porque pior do que um sorriso triste é a tristeza de não saber sorrir. E isso nós sabemos. Por quê? Por quê, Ivani? Porque a alegria do Senhor é nossa força. Amém? Tchau. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Deus te abençoe. Até a próxima!